Videoaula 3. Pilar de extremidade. Nos pilares de extremidades vão surgir momentos de primeira ordem, os existentes devido aos esforços solicitantes. O exemplo aqui é para dimensionar a armadura longitudinal do pilar 20 por 70, utilizando o concreto C20, o aço CA50, com delinha de 4 cm, o NK 1110, e aqui está o momento fletor de primeira ordem, que é o aplicado devido ao esforço solicitante de 270 kN vezes centímetro, com uma área de concreto de 1.400 cm devido à sua seção de 20 por 70. E o comprimento equivalente para as duas direções será considerado 280 centímetros. Onde podemos desenhar o diagrama de momento fletor do pilar no ponto A, que é o topo, ponto B, que é a base, ou ponto C, que é a inversão dos momentos fletores da coluna. Vamos para a resolução do pilar de extremidade. Definido as direções x e y da seção transversal, nós vamos seguir o mesmo procedimento de cálculo como do pilar intermediário. Vamos partir dos esforços solicitantes, majorando devidamente com os seus coeficientes, onde nós obtemos o valor de ND igual a 1.554 kN. Além da força normal de compressão, ocorrem também momentos fletores nos extremos do pilar. M1DA no topo, na direção x, que é igual ao momento M1DB, que é da base, também na direção x, porém negativo, que é igual a 270 kN vezes centímetros, que solicitam o pilar na direção x em função de existir uma viga não contínua sobre o pilar na direção x. Esta viga, em outras palavras, morre no pilar e a outra passa direto, no sentido perpendicular. Este momento fletor causado por esta viga que morre no pilar já está majorado pelos coeficientes γF e γN devido à sua nomenclatura de MD. A excentricidade inicial de primeira ordem nós obtemos pela relação do momento fletor pela força normal. Então, aplicando 270 dividido por 1.554, obtemos a excentricidade de primeira ordem na direção x de 1,4 centímetros. Com esses dados, nós podemos representar os momentos fletores de cálculo de primeira ordem e visualizar as excentricidades no topo e na base do pilar na direção x, conforme o esquema ao lado aí que nós desenhamos. É desenhado dois tramos de pilares com uma laje intermediária entre os dois pisos, ou a viga intermediária que liga os dois pilares, para visualizar o momento fletor e visualizar também o ND com a sua devida excentricidade. À direita de 1,4, o ND aplicado a 1,4, obtém um momento positivo e à esquerda o momento negativo. Em seguida, nós precisamos determinar o índice de esbeltez nas duas direções, em x e em y, substituindo na equação de 3,46 vezes 280, que é a altura efetiva, sobre o hx, que é 20, obtemos o lambda x 48,4. No lambda y,
3,46 vezes 280 dividido por 70, que é o HY, obtemos 13,8. Vamos calcular agora o momento fletor mínimo, que é dado pela força normal vezes a excentricidade mínima. H, nós entramos em centímetros nessa equação. Na direção x, nós temos que 1554 vezes 1,5 mais 0,03 vezes hx, que é 20, obtemos então um momento fletor mínimo de 3.263,4 kN vezes centímetros. Que este momento é causado por uma excentricidade mínima em x, fazendo a relação do momento pela normal, como nós fizemos na excentricidade de primeira ordem. Então, 3.263,4 dividido por 1554, obtemos que a excentricidade mínima na direção x é de 2,1 centímetros, que causa o momento fletor mínimo de 3.263,4. Na direção y, no mesmo procedimento, nós obtemos que, através da multiplicação de 1554 vezes o termo de 1,5 mais 0,03 vezes 70, nós temos um momento fletor mínimo na direção y de 5.597,4 kN vezes centímetros, que é proporcionado pela excentricidade mínima de 3,6 centímetros, que é obtido pela divisão do momento fletor pelo ND. Agora, para relacionar a esbeltez calculada, nós precisamos descobrir, através de uma esbeltez limite, que nos dê o parâmetro se esse pilar é curto ou em que método de cálculo que nós vamos utilizar aqui em relação à esbeltez. Então, dado por lambda1, que é a equação de 25 mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem sobre h na direção determinada sobre o alφb, onde o intervalo de 35 a 90 lambda1 se torna medianamente esbelto, com pequena esbeltez. Na direção x, a excentricidade dada, que nós determinamos, de 1,4, na direção x nós temos também que o momento de primeira ordem é igual ao momento de primeira ordem negativo na base e no topo, onde eles são iguais de 270 kN por centímetros. E esse momento de 270 é menor que o mínimo calculado anteriormente de 3.263,4 kN. Então, o momento de primeira ordem, devido ao momento fletor de 270, é menor do que o mínimo que a NBR determina para nós definido pela norma. Isto implica que o alφb, então, num pilar onde ele é rotulado, não existe força de cisalhamento, mas existe um momento fletor menor do que o mínimo, alφb então é 1. Aplicando na equação de lambda1, nós vamos ter que 25 mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem devido ao momento fletor de 1,4 sobre 20, que é o hx. Então, nós obtemos o lambda1 de 25,9, que é menor que 35. Então, ele passa a ser 35. Na direção y, nós não temos efeito de primeira ordem para momento fletor. Então, a excentricidade é 0 e
o alfa-b é 1. E substituindo na mesma equação, nós obtemos que a esbiotese limite para y é 25. Também passa a ser 35, porque ele é menor que 35. Desse modo, lambda(x), que de 48,4 é maior que 35. Então, se considera os efeitos de segunda ordem nessa direção. Já no lambda(y), que é 13,8, ele é menor, então não considera os efeitos de segunda ordem nessa direção. Percebam que o procedimento de cálculo, devido aos esforços solicitantes, automaticamente vai conduzindo a sequência de cálculo que nós devemos fazer. Então, neste caso, foi definido que a direção x é a direção que nós temos que considerar os efeitos de segunda ordem. Portanto, o momento fletor vai ser calculado para essa direção. Já na direção y, que não há necessidade, nós não precisamos resolver nenhum momento fletor de segunda ordem para a direção y. Nós vamos fazer pelo método do pilar padrão com curvatura aproximada e depois comparar com o método de pilar padrão com rigidez K aproximada. E nós vamos perceber que há uma diferença, vai haver uma pequena diferença nas áreas de aço da armadura. Na curvatura aproximada, nós vamos ter que encontrar a curva e depois o momento. E esse método nada mais é do que o momento total, que é dado pela soma do momento fletor de primeira ordem mais o momento fletor de segunda ordem causada por essa excentricidade de segunda ordem. No momento total, nós vamos precisar calcular também, relacionar que o momento de primeira ordem na base ela tem que ser maior ou igual ao momento mínimo. E o momento total tem que ser maior ou igual a um dos dois. Na força normal dimensional que nós obtemos Ni, ela é a relação do ND sobre a área de concreto e sua tensão. Então, 1554 dividido por 1400 vezes 2 sobre 1,4, nós obtemos Ni igual a 0,78, que é a força normal dimensional. E esse Ni nós vamos utilizar até o fim, relacionando nos ábacos que nós utilizarmos. A curvatura na direção x, sujeita aos momentos fletores de segunda ordem, neste método nós temos que 1 sobre R é igual a 0,05 sobre o termo de H, que multiplica Ni mais 0,5, fazendo a substituição de 0,05 dividido por Hx, 20, vezes o termo de Ni, que foi calculado 0,78, mais 0,5, obtemos que a angulação, que é 1 sobre R, é 1,953 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1. E esse valor tem que ser menor ou igual a 0,05 sobre Hx, que é a direção de x, que é igual a 2,5 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1. Como ele é menor, ok, prossigamos com o cálculo. Então, a excentricidade máxima de segunda ordem na direção x será dada pela equação do comprimento efetivo ao quadrado sobre 10 vezes a curvatura. Substituindo, teremos 280 ao quadrado sobre 10 vezes 1,953 vezes 10 a menos 4, aonde a excentricidade de segunda ordem é 1,53 centímetros. Com αb igual a 1 e fazendo o momento de primeira ordem no topo maior ou igual ao momento mínimo para cada direção,
nós teremos então na direção x o momento total, substituindo na equação anterior 1 vezes 3, 263,4, mais o ND 1.554 vezes a excentricidade de segunda ordem de 1,53, que é a mesma coisa que 280 ao quadrado sobre 10, vezes 1,953 vezes 10 a menos 4, que nos dá um momento total na direção x de 5.642,8 kN vezes centímetros. E esse momento total que essa seção suporta é maior que o mínimo, de 3.263,4 kN vezes centímetros. Ok, podemos prosseguir com o cálculo. Na direção y, o momento total em y vai ser o próprio momento mínimo, que é 5.594,4. Com os momentos totais definidos, podemos agora representar os diagramas de momentos fletores nas duas direções do pilar em kN por centímetro. E os momentos fletores atuantes no pilar estão indicados nesta figura. No caso de momentos fletores na base e no topo diferentes, deve-se considerar a seção de extremidade submetida ao maior momento fletor MD1A, M1DA. No caso, nós tentamos representar um tridimensional com a superposição dos seus diagramas. Como ficou notório que os diagramas de momentos fletores são diferentes no percurso do pilar, basta nós definirmos os seus pontos críticos. Então, nós sabemos que existem três pontos, o A, B e C. O AB é o topo e a base, e o C é o ponto intermediário. Então, nós vamos ter que criar construir a situação de projeto e de cálculo desses três pontos. Basta nós definirmos, então, a situação de projeto no topo, na base e depois intermediariamente. E é o que nós vamos fazer agora. As situações de projeto e de cálculo para as seções de extremidade e intermediário estão mostradas nesta figura. Como as seções de extremidade de topo e de base estão submetidas a momento fletor de primeira ordem de igual valor, a seção de extremidade mostrada é representativa de ambas as extremidades do pilar. Nas seções de topo e base, não ocorre deformação de segunda ordem, logo E2 é igual a zero, que deve ser considerado na seção intermediária. Agora, para continuar o entendimento do que ocorre na situação de cálculo e de projeto, nós temos que proceder a algumas verificações para se determinar o ponto C da seção intermediária do pilar com algumas relações. A excentricidade inicial na seção intermediária C é calculada em função da excentricidade inicial EIx e nas extremidades submetidas aos momentos fletores de primeira ordem M1DA e M1DB. Então, as relações é dada em 60% de E1A e 40% de 1B. E também somente 40% de E1A. E nós temos que relacionar e escolher o maior das duas relações. Substituindo então, nesta relação, o ponto intermediário em C da seção intermediária, a excentricidade inicial vai ser dado, então, na substituição de 0,6 E1x em A no topo de 1,4,
que nós podemos obter lá num dos primeiros diagramas que nós fizemos da interpretação dos momentos logo após a determinação das direções. Nós desenhamos o ND com o espaçamento de 1,4 para a esquerda e para a direita. Quando for para a esquerda, o momento é positivo. Então, no topo, E1xa vai ser proporcionado por uma excentricidade positiva. Então, 1,4. Mais 0,4 em E1xb, que é da base. Se você observar lá atrás, nós temos que ele está para a direita, no momento negativo. Então, essa excentricidade em 1xb, apesar de ser do mesmo valor de 1,4, ela é negativa, porque ela é oposta. Então, na operação desta soma, nós temos 0,28 centímetros. Agora, a outra relação que nós vamos fazer, substituindo em E1A, 0,4 vezes 1,4 é igual a 0,56. Então, implica que a excentricidade inicial no ponto central C, intermediário do pilar, é de 0,56. Então, a situação de projeto na seção central intermediária do ponto C vai ser representado pela excentricidade de 1C a 0,56 centímetros, aonde vai estar aplicado a força ND. Essa é a verdadeira situação de projeto. A primeira situação de cálculo que nós vamos analisar, que possivelmente ela vai ser a mais crítica, vai ser a excentricidade de primeira ordem que nós definimos de 1,1, mais a de segunda ordem, definido por 1,53, que é a soma dos dois na direção x é de 3,63. ND, então, é considerado aplicado a essa distância do centro geométrico da seção. E a segunda situação de cálculo em y vai ser dado pela mínima excentricidade de 3,6. Bom, nesse instante nós vamos aprender a utilizar os ábacos de interação. Os diagramas de interação mais usados para o dimensionamento de pilares são os desenvolvidos pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Especificamente o dimensionamento de peças retangulares de concreto armado solicitadas a flexão reta, de Venturini, com edição de 1987, e os ábacos para flexão oblíqua, do professor Pinheiro. Os ábacos apresentados por Venturini para flexão normal composta têm um aspecto mostrado na figura. A posição 1 representa uma seção dimensionada com segurança, porém com excesso de material, concreto ou aço. A posição 2 corresponde à condição limite de segurança sem excesso de material. E a posição 3 corresponde a uma seção fora dos limites de segurança, devendo ser alterada em suas dimensões ou na quantidade de armadura. A estrutura dos ábacos de cálculo para a flexão tem este formato padrão. Nós vamos precisar conhecer o valor de Mi, que está na ordenada, e de Ni, que é a abscissa. Dependendo de alguns diagramas, ele está virado para cima ou para o lado, tanto faz. Porém, ele tem esse formato, onde da ordenada para a esquerda ou para a direita, ela vai ter somente compressão, do outro lado, tração. Nós vamos conhecendo Ni e Mi, que é o fator adimensional de Ni para a força normal, e Ni é o coeficiente adimensional para o momento fletor. Encontramos o valor de ômega no diagrama, que é utilizado para encontrar a área de aço. Bom, como dizemos na proposta inicial dessa segunda videoaula,
nós vamos acrescentar aqui a direção X apenas para ilustração, porque na verdade ela era desnecessário pelo descarte do efeito de segunda ordem. Mas em outros exercícios ela pode não ser, então deverá ter que ser estudado todas as direções. Então, para ilustrar, nós vamos realizar a direção X também. Na direção X, procede-se da mesma forma que na direção Y. Nós encontramos a primeira coisa d' X sobre hx, para nós determinarmos que ábaco nós utilizaremos, que está disponível lá nos anexos de Abacus 2, que todos podem obter por lá. É só fazer o download e procurar o ábaco A25. No ábaco A25, você vai ver que tem o d'X por hx de 0,10, porque sendo 0,08, o mais próximo seria ou 0,10 ou 0,05. Poderia escolher um dos dois, mas está mais próximo do 0,10 do que do 0,5. Então nós vamos utilizar o 0,10 para o aço CA50A e encontramos o ábaco A25. E ali, com o Ni que já havia sido calculado de 0,77, Mi nós calculamos por MD total, que nós encontramos 3.300, dividido por 50, que é o hx na direção X, pela área de concreto 1000 e pelo FCD, que é 2 sobre 1,4, resultando esta operação em 0,05 o valor de Mi. Com Mi de 0,05 e 0,77, no ábaco A25, obtemos um ômega de 0,05. No próximo slide, nós ilustramos como obteve 0,05. Isto é subjetivo, porque você pode encontrar o 0,77 para Ni num ponto e 0,05 para outra pessoa em outro ponto. Então, nós sabemos que o AS em X vai ser menor que o AS de Y. Por isso, confirma-se que não haveria necessidade, até pelo valor de ômega, a necessidade de ter sido realizado o cálculo na direção X. Na direção X, então nós vamos selecionar o ábaco com d'4 sobre hx20, que nos proporciona esta relação de 0,2. Procuramos nas tabelas de Venturini, com o CA50A, o ábaco 4, que nós utilizamos do exercício anterior. Encontramos então Mi na substituição do momento total que nós encontramos de 5.642 sobre 0,8, dividido por hx 20, vezes a área do concreto 1.400, vezes o FCD de 2 sobre 1,4. Mi resulta em 0,14. Ou você pode usar a equação dada pela tabela de Venturini, que é Ni EX HX. Sendo Ni, utilizando Ni, que nós já tínhamos calculado 0,78, então no ábaco nós obtemos subjetivamente 0,4. Então, como eu escolhi o ábaco? Em função do valor de D' sobre H, eu procuro o valor de 0,2. O tipo, depois eu tenho que olhar qual tipo de aço eu estou procurando, é o CA50A. Observe que ele me dá a disposição da armadura no pilar de seção retangular. Existem outros ábacos com seção circular também. Existem diversos tipos de ábacos desse, que pode ser até o de Montoya. Neste caso aqui também, observe que nós vamos ter o lado de compressão
e o lado de tração. Nós vamos ter as equações de Mi, Ni e ômega, e nós vamos ter a ordenada dos valores adimensionais do momento fletor Mi e o valor adimensional da força normal Ni. Como eu encontro os valores agora? Como eu uso esse ábaco? Com o valor de Mi de 0,14, eu vou caminhar na ordenada de Mi e encontro o valor de 0,14. Com o valor de 0,77 em Ni, eu caminho na abscissa e encontro o Ni de 0,77. E no quadro eu vou encontrar as paralelas até o ponto entre as curvas de 0,40 e um pouco antes 0,30. Eu faço uma interpolação, subjetivamente encontrei 0,38. Então, o ômega meu vale 0,38. Se você perceber que cada curva é o correspondente de ômega que traz a taxa de aço para este tipo de pilar. Na direção y, para selecionar o ábaco, d' y sobre HY vai me resultar 4 sobre 70, 0,06. O mais próximo do múltiplo de 5 é 0,05. Então eu procuro entre os ábacos de Venturini, o ábaco A24 é o mais indicado. Então, encontro Mi agora substituindo o momento total que encontramos de 5.594,4 sobre 70 de HY vezes 1.400 da área de concreto e FCD, 2 sobre 1,4. Essa operação vai me dar um Mi igual a 0,04. Ou, pela equação da própria tabela, nós temos já Ni 0,78, que é o coeficiente da força normal, vezes a relação de 3,6 sobre 70, que dá o mesmo resultado. Então, entrando na tabela, no ábaco A24, encontramos um ρ de 0,08, que é bem menor do que o 0,40 na direção x. Então, eu tenho que usar o que? Na equação da área de aço, o 0,40, que substituindo na equação da área de aço, 0,40 vezes 1.400 da área de concreto, vezes o FCD 2 sobre 1,4, dividido pelo FYD, 50 sobre 1,15, me proporcionando uma área de aço de 18,40. Entrando na tabela 13A, uma das configurações é 4φ de 25. No ábaco A24, como eu tenho uma força de compressão, eu tenho que caminhar pelo lado da esquerda, com Ni de 0,78 para a esquerda, e na linha vermelha. Na linha azul, eu entro com Mi de 0,04, que é o coeficiente o adimensional de momento fletor. Então, projetando essas paralelas, eu caio entre as curvas de ρ de ômega de 0 e o ômega de 10. Ele vai dar uma interpolação aí de ômega de igual a 0,08. Vamos proceder agora ao método do pilar padrão com rigidez K aproximada. Substituindo na direção x na equação geral, nós temos que 19.200, o momento total ao quadrado, mais 3.840 vezes 20, vezes 1.554 de ND, menos 48,4 ao quadrado de lambda, vezes 20 de HX, vezes 1.554, menos 19.200 vezes o alfa B de 1, vezes 3.263,4 de M1DA, vezes o momento total, menos 3.840 vezes 1, vezes
HX20 vezes 1554 de ND vezes 3.263,4 de M1DA. Vai nos proporcionar, então, vai resultar aí uma equação de segundo grau de 19.200 de momento total ao quadrado, menos 1,611,16845 do momento total, menos 3894777652480, igual a zero. A raiz desta simplificação quadrada aí, nós vamos ter que MD total, a positiva, é 4.943,1 kN vezes centímetro. Esse é o momento total. Esse é o momento total resistente para o pilar com rigidez K aproximada. Ele é maior que o mínimo, de 3.263,4. Então, ok, podemos prosseguir com Ni, também já calculado anteriormente, de 0,78. Então, com Ni de 0,77, nós vamos encontrar agora, tendo o valor do MD total, na substituição da própria equação dada no ábaco A4, onde nós encontramos Mi, que é igual a MD sobre HACFCD. Substituindo nesta equação, com MD 3.500, HY 20, AC 1.000 e FCD 2, dividido por 1,4, nós obtemos o valor de Mi igual a 0,12. No D' sobre HH, e na direção Y, nós obtemos 0,20. Foi por onde nós localizamos o ábaco A4, com aço CA50A. Neste ábaco, substituindo agora, encontrando o valor de Mi de 0,12 e o valor de Ni igual a 0,77, o ômega, subjetivamente, encontramos 0,30. Substituindo na equação do AS, nós temos o ômega de 0,30, AC 1.000, FCD 2 sobre 1,4 e FYD, que é 50 sobre 1,15, resultando uma área de aço de 9,86. Operando de novo o valor de Ni e o valor de D' X sobre HX, já tínhamos encontrado o ábaco 4, e o novo Ni para este método vai ser o MD total de 4.943,1 sobre o HX 20, sobre AC 1.400 e sobre a tensão FCD 2 sobre 1,4, aonde nós encontramos o novo Ni de 0,12. Com Ni de 0,78, no ábaco A4 encontramos o ômega de 0,33. O AS para este método, então, vai ser 0,33 vezes a área de concreto vezes o FCD sobre o FYD. Fazendo a substituição, nós vamos ter 0,33 vezes 1.400 vezes 2 sobre 1,4 e dividido todo esse termo por 50 por 1,15, que eu obtenho uma área de aço de 15,18 cm² pelo método padrão de rigidez K aproximada. Veja que o AS é um pouco menor do que o método da curvatura, com 15,18, entrando na tabela de 1,3A, nós obtemos diretamente 4 bitolas de 22,2, ou seja, 4 bitolas de 7/8. Determinado a área de aço, outras verificações nós podemos fazer em relação à norma NBR 618, que é quanto à área de aço mínima e máxima. Que você fazendo a substituição, nós vamos ter dois valores que para a mínima, onde nós escolhemos a maior delas, né? Na substituição de 15% de ND sobre FYD e de 0,4% da área de concreto, obtendo aí 5,36 e 5,6. Então a área mínima
de referência é 5,6. A área máxima é 8% da área de concreto. Não se pode utilizar mais do que isso. Mas, e isso não se referindo à emenda. Se for no ponto de emenda, aqui seria 4% para a área máxima de referência. Então, as configurações de bitolas, de acordo com a tabela 1.3a, possíveis mais econômicas para esta área de aço 18,4, obtemos na tabela 4 de 25 ou 6 de 20. Aqui a tabela 1.3a, baseado no aço que adotamos, então você pode obter diversas configurações e escolher uma delas para o detalhamento da seção. No caso aqui, eu escolhi duas, uma D4 de 25, e aqui se deve ter um cuidado no detalhamento da armadura longitudinal do pilar, de posicionar as barras de aço de acordo com o arranjo de barras do ábaco escolhido. Por exemplo, o A4 neste caso. Então, não pode ser de qualquer forma, você vai ter que seguir a orientação do ábaco escolhido. Por exemplo, que ela é na aresta da base da seção. Não pode ser, por exemplo, na altura da seção, porque o ábaco A4, se você olhar lá, ela tem esta configuração. Percebe-se que os dois métodos de cálculo trazem áreas de aço diferentes, porém próximas. O método da curvatura aproximada se torna conservadora. O método de rigidez aproximada é mais ousada, né? Então, você vai optar por um ou outro. Concluindo o exercício, comparamos as áreas de aço em relação aos métodos de cálculo. Uma pode ser feita com 4 ferros de 25 e a outra com 4 ferros de 22. O método da curvatura aproximada é mais conservadora. O método de rigidez K aproximada aqui nos traz uma seção mais econômica, de 15,18. Os dois métodos, a NBR 618 autoriza a sua utilização. Lembrando que outras verificações daqui para frente tem que ser apropriado se realizar. Por exemplo, espaçamento de barras, armaduras longitudinais, distanciamento e, por fim, possivelmente não fica esse detalhe aqui simplesmente com 4 ferros. Talvez vai ter que, finalmente, após todas as verificações quanto aos estribos e proteção da armadura, ele resulta numa seção bem diferente desta.